Fala galerinha, tudo jóia, tudo tranquilo? Estamos chegando aqui com mais um episódio no AgroCast PR, o podcast do agronegócio. Esse podcast aí que tem oferecimento especial de Agromelo Vendas Agrícolas e também do Guia Palmense. Enfim, chegamos com mais um episódio diferente de hoje, moçada. Hoje é um episódio bacana, muito bom, vai ser bem atrativo e bem informativo para vocês. Vai ser sobre manejo de fertilidade do solo e com a participação especial hoje de Gessé Fink, ele que é engenheiro agrônomo, mestre e doutorado no solo. O professor Gessé é formado pela Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembrando que o doutorado faz uma parte aqui no Brasil e outra fora, sendo que o restante ele fez na Espanha. Muito bem, essa é a formação do nosso convidado especial hoje, o professor Gessé Fink, que também é professor aqui do Instituto Federal Campus Palmas, que vai estar conversando com a gente hoje sobre manejo da fertilidade do solo, moçada. E vamos aí dar o nosso boa tarde, bom dia, boa noite para o nosso convidado. Professor Gessé, primeiramente, muito obrigado pela participação do senhor, de aceitar o convite. A gente do AgroCast, quando eu entrei em contato com o professor, ele atendeu de imediato. A gente se conheceu aqui na Semana Agronômica, né? O professor esteve aqui no Instituto Federal Campus Palmas e é um prazer ter o senhor aí com a gente. Muito bem, Everaldo. Boa tarde, bom dia ou boa noite para o pessoal que escuta, né? Agradeço muito o convite para participar do AgroCast. É uma ferramenta importante que tem surgido em vários canais, né, de disseminação da informação, tanto agronômica quanto de outros assuntos, e isso é muito importante para a gente conseguir ter um contato com toda a população, né? Às vezes locais mais longes que a gente talvez não teria contato numa conversa pessoal, né? Mas através da internet, enfim, desses programas a gente consegue chegar até locais mais remotos, digamos assim, né? Obrigado pelo convite, Everaldo. Imagina, professor. É um meio que a gente consegue chegar até bastante gente, porque devido ao tempo corrido, né, professor, dos profissionais, tanto como o senhor, como outros convidados que a gente faz, muitas das vezes não concilia a data que uma cidade ou alguma instituição quer a presença, né, para uma palestra ou alguma coisa. Então a internet hoje, o AgroCast, por exemplo, e os podcasts que existem, é uma ferramenta que chega ao alcance de acadêmicos e pessoas interessadas dentro do setor, né, professor? Exatamente. Eu tenho, por exemplo, também o meu pai, né, que é agricultor, ele sempre está olhando as coisas que estão surgindo nas redes sociais e começa a questionar algumas coisas a respeito, né? E a gente conversa bastante a respeito disso, né? Sobre como que podemos utilizar essas informações e utilizá-las de forma correta, né? Informações a gente tem muitas, mas nem todas as vezes está colocada de uma forma correta e que, no nosso caso, né, o agronegócio, o produtor, vai conseguir utilizar de forma mais assertiva, né? Agora que o senhor falou de uma forma assertiva, que às vezes não está colocado da maneira correta, influencia principalmente em lavoura. A prática, por exemplo, de uma região que o agricultor lavoureiro utiliza no seu solo não é a mesma que vai utilizar em outra região, entre sul e norte. Exatamente. Bom, já puxando isso para a parte de fertilidade do solo, a fertilidade como um todo, ela se dá de forma similar em solos similares, em regiões que possuem esses solos similares, mas conforme varia então a gama de solos que a gente vai ter disponíveis, também varia a forma de como a gente trata a fertilidade. Um detalhe importante é que em todos os locais, ou talvez todos não, mas na maioria do Brasil, a gente tem manuais específicos para tratar da fertilidade do solo. Então, no Paraná a gente tem o Manual da Adubação e Calagem Paranaense, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é o Manual da Adubação e Calagem para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tem de Minas Gerais, do Cerrado, de São Paulo, Rio de Janeiro, mais para o Nordeste e Norte, e também alguns estados possuem esses manuais. E esses manuais, embora eles sejam diferentes, mas todos eles tratam do mesmo assunto, têm o mesmo objetivo, que é tornar o solo uma parte de grande relevância
para a produtividade do agrícola. E não só para a produtividade agrícola, mas também para o manejo ambiental, né? A questão ambiental. Eu tenho agora nos meus vídeos que eu tenho lançado, eu tenho colocado uma frase no final, uma chamada no final, que a agricultura é sustentável, ponto, né? Ela traz impacto para o ambiente, para a sociedade, traz, mas ela é sustentável, ela produz alimentos, né? Sempre a gente tenta, e os produtores tentam produzir o máximo possível dentro daquela área, da melhor forma, com o menor custo, com o menor uso de qualquer tipo de insumo, e isso é sustentabilidade, né? Produzir bastante, gerar riqueza e ao mesmo tempo proteger o ambiente, né, para aqueles que vêm futuramente. Então, dentro dessa questão dos manuais, voltando para os manuais, né, todos eles têm o mesmo foco, produzir bem, mas com um ponto de vista na sustentabilidade também, né? Deixar o ambiente, a parte econômica do produtor também é fundamental, é a grande fundamental. Ninguém trabalha somente por amor, né? A gente quer fazer riquezas, quer gerar riquezas, e isso é importante. Então, a parte de manejo dos diferentes tipos de ambientes e de solo, todos eles estão atrelados a seguir manuais também, né? Esses manuais de adubação e calagem, que, digamos, é a ferramenta mais básica que a gente tem, que pode utilizar para atingir nossas produtividades adequadas, né? As produtividades altas, com um manejo de fertilizante, principalmente, bem feito, né? Entrando nesse mesmo contexto aí, professor, que o senhor está falando, a gente tem diferentes tipos de solo, né? Arenoso, argiloso. Como que eles afetam a maneira como a fertilidade é gerenciada? Muito bem, isso é legal, porque a primeira parte das disciplinas de solos a gente trata sobre areia e argila na faculdade, né? E praticamente essa característica do solo que vai governar grande parte de outras propriedades que o solo vai ter, né? Um solo arenoso, e daí o produtor já tem até por experiência isso, ele vai ser mais facilmente trabalhável, né? Porque ele tem menor pegajosidade, ele é um pouco menos plástico, né? Ele não deforma e fica daquele estado como ele está. O solo argiloso é um pouco mais difícil de trabalhar, porque ele é mais pegajoso, né? No implemento, no rodado. Ele pode também compactar com um pouco mais de facilidade se estiver acima da umidade. Mas do ponto de vista químico também é fundamental essas diferenças. Arenoso é areia, é aquele monte de areia que a gente tem para construção, né? Então é um pouco daquela areia misturada com argila. Esse é o solo arenoso, tem pouca argila. E a argila tinha um professor que falava que a matéria orgânica era a rainha do solo. A argila também é a rainha. Dá para dizer que é o rei, então, do solo, né? A rainha é a matéria orgânica e o rei é a argila no solo. Por quê? Porque os solos, eles têm cargas elétricas, né? Positivo e negativo. Todo mundo sabe que o positivo se atrai com o negativo, né? O que acontece? Se nós temos cargas no solo, e na argila possui isso, quanto mais cargas a gente tem no solo, maior é a quantidade que a gente consegue derreter dos fertilizantes que a gente coloca no solo. Por exemplo, se a gente plantar um pé de melancia num monte de areia de construção, ela vai germinar, mas ela vai desenvolver um pouquinho enquanto tem reservas da semente, e depois ela vai começar a definhar. Ela não vai se desenvolver, não vai completar o ciclo, a não ser que eu vou lá e começo a dar uma água com solução nutritiva, né? Com nutrientes junto com essa água, senão ela não vai desenvolver. Por que ela não desenvolve? Porque a areia não tem cargas elétricas para segurar os nutrientes e depois disponibilizar para as plantas. Ao contrário da argila, que tem cargas elétricas que seguram os nutrientes no solo e aos poucos vão liberando para a planta. Mais ou menos como uma esponja, né? Ela retém a água e depois ela vai soltando aos pouquinhos para drenar a esponja. Então, a argila tem esse papel fundamental, gerar cargas elétricas no solo. Além disso, podemos vincular o teor de argila ao teor de matéria orgânica.
Quanto maior o teor de argila que nós temos no solo, mais facilmente nós conseguimos acumular matéria orgânica no solo. É impossível acumular matéria orgânica em solo arenoso? Não, não é impossível, é mais difícil. Né? Por quê? Porque a argila funciona como uma cápsula para a matéria orgânica. Então, quando a gente está trabalhando com palhadas, por exemplo, na lavoura, e essa palhada entra em contato com o solo, começa o processo de decomposição, os compostos de matéria orgânica, de carbono que vai ter ali, vão ficar encapsulados com argila e vai ficar mais difícil para os micro-organismos consumir aquela matéria orgânica. Então a argila funciona como encapsulamento da matéria orgânica e com isso vai aumentando o teor de carbono no solo, o teor de matéria orgânica no solo. E daí vem uma série de benefícios, né? Matéria orgânica afeta na agregação do solo. Voltando para a tua pergunta, né? Argila. Então, solos com mais argila vão ter mais matéria orgânica. Mais matéria orgânica e argila vão formar agregados mais estáveis, agregados maiores, aqueles grumos que a gente tem no solo. E esses grumos retêm mais água. Se retém mais água, disponibiliza mais água para a planta, né? Em épocas que não chove tanto. Então, argila com certeza é o rei do solo, né? E a matéria orgânica a rainha. Tem diversos outros parâmetros que a gente pode avaliar, que pode discutir sobre eles, mas os principais são esses, né? A retenção de água, acúmulo de matéria orgânica em solo argiloso, e em solo arenoso a gente tem mais dificuldade de fazer isso. Obviamente que com bons manejos a gente tem os solos arenosos também bem produtivos, estáveis, mas são muito mais sensíveis aos processos degradativos, né, de degradação. Para a gente fazer uma degradação, por exemplo, no solo argiloso, não usando uma palavra muito esdrúxula, né, mas o erro tem que ser muito grande. No solo arenoso, o erro pequeno pode causar um processo degradativo nesse sistema, né? Então é mais ou menos isso, né? E daí esses dois parâmetros, a argila e matéria orgânica, é que depois vão afetar drasticamente quanto de fósforo nós vamos colocar no solo, quanto de potássio, quanto de nitrogênio, e também, que são os principais, esses três são os principais nutrientes que a gente trabalha na fertilidade, né? E também como se dará o comportamento desses nutrientes no solo, né? Solos mais argilosos, por exemplo, a gente está aqui em Palmas, né? Temos um teor de argila relativamente alto, e dentro desse teor de argila a gente tem alguns minerais que têm uma capacidade de reter o fósforo e não disponibilizar para a planta muito grande. Então ele retém o fósforo, mas não disponibiliza para a planta. Isso é um solo argiloso com certos tipos de minerais que tem nele. Se a gente vai para um solo arenoso, não tem esse problema de reter o fósforo e não disponibilizar para a planta. Não é tão grande esse problema, né? No solo arenoso a gente tem facilidades, né, de perder, por exemplo, o nitrogênio por lixiviação, que é o carregamento do nitrogênio para profundidades além daquelas que a planta consegue retirar do solo, absorver, né? Então tem várias coisas que a argila e a areia influenciam, né? É o que vai determinar todo o resto de fertilidade e manejo de solo. O senhor acabou mencionando agora a lixiviação, né? Ali. Como que ocorre o processo desse, professor, da lixiviação do nitrogênio no solo, e quais são as suas consequências? Muito bem. A lixiviação é o processo da água da chuva, por exemplo, carregar o nutriente para uma profundidade que a planta não consegue mais pegar ele, né, recuperar ele. Então isso se chama lixiviação. Então quando a gente fala perda do nutriente por lixiviação, é o carregamento dele para profundidades além daquela que a planta conseguiria absorver o nutriente. Esse é o processo, né? Como eu disse, em solos arenosos é mais intensos esses processos do que em solos argilosos, porque tem menos cargas em solos arenosos
E essas cargas em solos arenosos que segurariam o nutriente e depois disponibilizariam para a planta, elas, como elas não existem, elas tendem o nutriente tende a ser perdido por lixiviação. Um dos problemas, e daí se a gente for em outros locais do mundo, vai ter outros problemas, mas um dos problemas que a gente pode ter na nossa situação, na nossa sul do Brasil, é quando a gente faz aplicações muito grandes de nitrogênio. E isso não só do ponto de vista do nitrogênio da forma mineral, né? Ureia, nitrato de amônio, qualquer tipo de fertilizante mineral, mas também com fertilizantes orgânicos, por exemplo, esterco de suíno, tem uma grande quantidade de nitrogênio. E o volume que se aplica também nas lavouras é bastante grande. Então você aplica um monte de nitrogênio. Esse nitrogênio no solo ele vai sofrer uma série de transformações. E uma dessas transformações, uma dessas formas que vai existir, vai se chamar nitrato. O nitrato ele é pouco retido no solo. Ele é mais facilmente lixiviado, mais facilmente carregado para profundidades maiores do que aquelas que a planta pode absorver. Então, o nitrato ele vai lixiviar, né? Pode lixiviar, e quando ele chegar no lençol freático, ele vai estar livre lá na água. A gente vai lá na torneira, vai pegar uma água de poço artesiano, né? Vai lá na torneira, vai abrir, vai tomar aquela água que está cheia de nitrato. Ou pode ter nitrato, né? Tem uma doença bastante comum bastante comum não, mas que pode ocorrer, chamada doença do bebê azul. Essa doença do bebê azul é porque quando a mãe, a grávida, né, toma bastante água com nitrato, o nitrato se liga dentro das células do sangue e não deixa trocar o CO2 que a gente eliminaria via respiração e não deixa entrar o oxigênio no sangue. O sangue dá um tom azulado. Tanto é que o sangue das veias é mais azulado, né? Sim. Do que o sangue das artérias. Por quê? Por causa que nós temos CO2 ligado lá. E no caso do nitrato, ele se liga nas hemoglobinas e não deixa ocorrer a troca por oxigênio. Então, pode causar uma série de problemas de saúde, né? Então, por isso que o manejo de qualquer nutriente, mas do nitrogênio também é muito importante, porque se nós aplicarmos quantidades muito grandes ou não tivermos um controle disso, tanto mineral quanto orgânico, a gente pode estar contaminando o nosso ambiente, né? E daí sim, quem vai sofrer as consequências somos nós mesmos, né? Então sempre tem que ter um cuidado bastante grande com o nitrogênio. Outro elemento que daí não acontece aqui no Brasil, mas em outros locais do mundo acontece, que é o fósforo. Solos bastante arenosos ou com um tipo de argila que não retém o fósforo, não consegue segurar o fósforo, ele também chega nas águas subsuperficiais, nas águas de lençóis freáticos, e também pode dar uma série de problemas de saúde. Entrando com solos argilosos ali, tanto como arenosos, que a gente estava conversando, professor, e agora o senhor falou sobre o nitrogênio. Qual que é o cuidado com o nitrogênio, principalmente em solo arenoso? Como o solo não consegue... O solo funciona, eu brinco nas disciplinas, o solo é como uma geladeira, né? Se você tem uma geladeira grande, você vai uma vez por mês no mercado, enche a geladeira e aos poucos você vai consumindo. Então a geladeira é como se fosse o solo, né? Se eu tenho um solo com bastante locais para eu guardar os nutrientes, eu uma vez por ano, uma vez a cada cultivo, né, cada cultura que vou implantar na lavoura, eu coloco os fertilizantes, vai encher a geladeira, né, vai encher o solo de nutrientes, e aos poucos o solo vai liberando esses nutrientes para as plantas absorver. No caso do solo arenoso, a geladeira é pequenininha, né? A geladeira é um frigobar bem pequenininho, lá, bem minúsculo. O que acontece? Se eu colocar uma grande quantidade de nutrientes lá, vai encher a geladeira e o que sobrar vai lixiviar, vai ser levado para profundidades além daquela que a planta consegue absorver. Ou seja, joguei fora, né? Então, quando a gente tem essas situações vinculadas ao nitrogênio, a gente tem que colocar doses menores. Ou seja, se lá para o milho precisaria 100 kg de nitrogênio, eu vou ter que parcelar ela em 2 vezes de 50 kg e colocar
esse fertilizante mais próximo da época em que a planta mais vai demandar ou que vai definir o quanto que ela vai produzir, né? Para o nitrogênio esse seria o caso, a gente parcelar isso para dar mais uma maior chance de melhorar a produtividade. Uhum. E entrando nesse mesmo contexto aí que o senhor mencionou, professor, falando da aplicação de fertilizantes, como que a aplicação excessiva de fertilizante ela pode afetar na fertilidade do solo e no ambiente? É a história da geladeira, né? Quando a gente aplica uma quantidade muito grande, se o solo tem capacidade de segurar, de reter esses nutrientes, ele vai segurar, ele vai reter e vai disponibilizar para as plantas ao longo do ciclo das culturas. Agora, se eu colocar uma quantidade muito além daquela que o solo consegue reter, ele vai ser perdido por lixiviação, vai ser, né? Vai perder, ponto, vai perder. Ou seja, o que custou foi no bolso do produtor, né? Além do bolso do produtor, esses elementos que estão sendo lixiviados, eles também vão poder contaminar águas que a gente vai consumir, ou podem ser carregados via escoamento superficial, dependendo de como você faz a aplicação desses fertilizantes, né? O escoamento superficial de água leva ele para rios, para lagos, começa o processo de eutrofização, que é o enriquecimento da água com nitrogênio, com fósforo, e esse enriquecimento da água faz com que os micro-organismos se desenvolvam mais rápido, consomem mais oxigênio que tem dissolvido na água e daí começa a mortandade de peixes, enfim, uma série de outros problemas. Então o manejo é muito importante. E um dos manejos uma das práticas que a gente mais tem que tomar cuidado ou levar em consideração é a mais barata. E você já deve ter ouvido, Everaldo, que é o calcário. Calcário é uma prática fundamental, é talvez a prática mais barata que a gente vai fazer na lavoura, mas com certeza é uma das práticas que mais traz retorno. E sim. O senhor, falando em calcário, não atrapalhando o conceito do senhor, o senhor tocou aí e me fez lembrar a época do meu pai, quando a gente tinha uma pequena lavoura. Ele utilizava bastante calcário, né? Chegava uma época lá de planta e tal, ele teve que calcarear a terra. E de fato, colocava, as plantas vinham melhor. Então, vejo que desde aquela época, da época dos meus avós para cá, ainda o calcário ele é 100% utilizável na lavoura ali para ter um agregado melhor ali. Sim, e é fundamental, fundamental. E principalmente aqui na nossa região de altitude, os solos são naturalmente bastante ácidos, então a quantidade de calcário que a gente tem que aplicar também não é pouca, né? Qual é a quantidade? A quantidade depende da análise de solo, né? Mas isso é outro assunto que depois a gente pode conversar. Então, o calcário ele é fundamental. Tudo isso que a gente falou de cargas, né, de lixiviação, a gente consegue controlar ou melhorar muito isso através da utilização de calcário. Quando a gente utiliza calcário, a gente dá mais uma equilibrada nessas cargas do solo, né? E que dela vai segurar tanto os nutrientes que têm cargas positivas e os nutrientes que têm cargas negativas. Então o solo, a gente tenta equilibrar para que ele segure melhor esses nutrientes que a gente está colocando e disponibilize melhor para as plantas, né? E como você disse, é uma prática bastante antiga, mas ao longo do tempo a gente foi esquecendo de algumas coisas. Começaram a aparecer muitos produtos que poderiam trazer um benefício, parece que melhor do que o calcário traria, mas não necessariamente acontecia. Então o calcário foi sendo deixado um pouco de lado para tentar testar, lançar mão dessas novas tecnologias que às vezes funcionam dependendo das condições. Todas as tecnologias são legais, todas funcionam, depende das condições, né? E elas talvez funcionariam melhor se a gente tivesse a nossa fertilidade básica construída, né? Daí sim, a gente, utilizando tecnologias que tem no mercado, a gente consegue extrair o melhor dela. Se nós tivermos um solo necessitando de calcário e eu não coloquei calcário, dificilmente uma outra tecnologia vai conseguir resolver esse problema. Com essas inovações da tecnologia, com novos insumos, o professor chegando com novas adubação para colocar no solo,
até como o senhor mencionou, o pessoal começou a aderir e deixar de lado o calcário. Na opinião, o senhor acha que ainda falta um pouco mais de avanço de estudo em cima, estudar com várias regiões de solos, para daí sim chegar num ponto crucial e dizer, esse implemento aqui, sim, tem 100% de eficácia, você pode utilizar e vai ter o mesmo resultado que você está tendo na lavoura? Na verdade, eu acho que nós precisamos, talvez não é os estudos maiores, mas a maior difusão do que já se sabe. A grande dificuldade, Everaldo, quando a gente trata de conhecimento, tem muito conhecimento. Se a gente for no ponto de vista acadêmico, né, na faculdade, na pesquisa, na Embrapa, todas as universidades, os institutos, a gente tem uma quantidade de informação muito grande mesmo. O problema é que ela às vezes não chega até o produtor. Então, no sistema do governo, né, que prevê a universidade e depois o agricultor utilizando essas informações geradas dentro da universidade, tem uma falha. A falha é que não tem alguém que faz essa transferência de uma forma bem efetiva, a transferência do conhecimento da universidade para o produtor. Existem os extensionistas, né? Tem vários órgãos, aqui por exemplo tem a Emater, os próprios os agrônomos que dão assistência no campo, eles deveriam levar essas informações geradas na universidade para o campo, né? Para o agricultor. O problema é que fica a universidade, os institutos, enfim, de uma maneira geral, né, quem faz a pesquisa parece que fica um pouco distante. E isso inclusive, já puxando, isso foi uma coisa que foi me frustrando ao longo do tempo, né, de você trabalhar bastante, você se esforçar, fazer bastante coisas, mas parece que não estava fazendo nada. Por quê? Porque você gerava informações, gerava dados, pesquisas importantes, publicações em revistas internacionais e de grande renome, mas não estava chegando no produtor. Então, puxando lá o que eu estou fazendo dos meus vídeos, né, é uma tentativa de fazer a universidade chegar mais longe, né, chegar até o produtor. Acredito que a grande maioria dos produtores da nossa região aqui tem um Facebook ou um Instagram, fique olhando essas coisas novas que estão surgindo e espero que eventualmente eu apareça lá na telinha dele para que dar dicas simples, dicas básicas e de extrema importância para que ele tenha uma melhor produtividade, ele se torne mais curioso. Isso é fundamental, né? E normalmente os produtores são curiosos, né? De como, se eu fizer assim, se eu fizer assado, como é que vai acontecer. Então é uma forma de tentar chegar lá. Com a tua pergunta, será que falta mais estudos, mais coisas? Eu acho que falta mais difusão, né? Transmissão do conhecimento que já se tem, e cada vez vai tendo mais. Sim. E com essa difusão e essa transmissão aí que o senhor menciona, como o senhor mencionou, falta chegar ao produtor final. E muitas das vezes até chega no produtor final, né? Vai chegar lá no agricultor, ali ele pode até ver, mas acredito que o impacto talvez neutraliza esse conhecimento do agricultor, que aqui na nossa região, em muitas regiões, a gente tem agricultores muito à moda antiga, vamos dizer. Ele criou um sistema dele utilizar na sua lavoura, uma forma de manejo, e muitas das vezes, por falta desse conhecimento, ele não tem uma mente aberta para novas ideias, novas tecnologias para colocar na sua lavoura. Também há um impacto nisso, né? Vamos dizer assim, uma barreira, né, de ele aceitar isso, né? Sim, claro, isso eu lembro que análise de solo, por exemplo, análise de solo, meu pai nunca tinha feito até eu fazer o curso de agronomia. Quando eu estava fazendo a disciplina de fertilidade do solo, eu fui lá e disse, pai, vamos fazer análise, vamos ver o que a gente está precisando colocar, né? Porque a vida inteira ele utilizou o mesmo fertilizante, a mesma forma de fazer, e aos poucos foi mudando. Então tem que se ter. E ele foi aceitando muitas coisas que eu falava. O meu irmão depois também se formou agrônomo. Então o que eu falava, o que o meu irmão falava, ele também ia aceitando. Então tem que se ter uma aceitação, uma abertura nas duas
nos dois lados da moeda, né? O agricultor tem que aceitar um pouco mais de informações que podem chegar e que às vezes é contraditório ao que ele sempre fez, né? E o agrônomo que está chegando lá, ou a informação que está chegando até ele, também tem que tratar de uma forma que não dá tanto embate, né? Não dá tanto impacto. Então algo muito difícil, na verdade, né? De se tratar. As duas partes têm que sair contentes, né? É claro que o que o agricultor faz, na grande maioria das vezes, não está totalmente errado. E às vezes está totalmente certo. A questão é que quando vem passando de geração em geração, né? Como você comentou, ele fica com um pouco de receio, né? Não vou mudar isso. Não quero fazer assim, não. Eu sempre fiz assim. Vou continuar fazendo assim. Estou produzindo bem? Talvez esteja. Mas poderia produzir mais, melhorar mais, né? Deixar mais economicamente viável. Talvez ele vai continuar produzindo a mesma coisa, mas vai gastar menos. Melhor, né? Sim. Produzir a mesma coisa gastando menos, tá bom. Então, aos poucos, a gente vai ter que contornar essa forma. Mas talvez, justamente porque tem essa difusão de informação, muitos agricultores eles estão adotando bastante, assim, tem cabeça bem aberta para essas novidades que a gente tem para chegar no campo, né? E uma das saídas seriam também eles fornecer uma área ali para teste também, né? Por exemplo, chega um agrônomo, um pesquisador, oferece uma forma ali de manejo, e já que o agricultor ali ele vai ficar na dúvida, né? Será que vai dar certo? Fornecer um espaço ali justamente para ele ver, né, que aquilo ali dá resultado e vai ter um gasto menor, né? Existe uma cooperativa aqui no Paraná que ela tem um grupo de pesquisador mesmo dentro da cooperativa, né? E esse é uma cooperativa relativamente grande, mas né, ela não tem muitos associados. E quando chega uma novidade que esses pesquisadores abrem, a gente precisa testar essa tecnologia nova, né? Seja de fertilidade do solo, seja da parte de doença de planta, inseto, é praticamente briga entre eles para ver em qual vai ser a propriedade que vai ser testado essa tecnologia. E não é por coincidência que é uma das regiões de maior produtividade no Paraná, né? Então eles estão ligados, mas eles estão junto com o pesquisador lá desenvolvendo dentro da propriedade para ele dizer, eu fiz aqui dentro da minha propriedade, eu vi o que aconteceu, então deu certo, eu presenciei, peguei desde o início, né? E isso influencia bastante até para outros agricultores, né? Por exemplo, eu vi ali, aconteceu isso e deu certo, podem adquirir, podem comprar e podem utilizar. Então, isso aí tem um impacto muito grande também. Nossa senhora, é gigante, né? Porque às vezes o próprio produtor, eles conversando entre si, eles têm mais confiança do que alguém de fora vir falar alguma coisa sobre a propriedade, sobre o manejo que ele está fazendo. E dentro da fertilidade, professor, quais que são os principais fatores assim que influenciam a fertilidade no solo? Bom, a fertilidade ela tem o ponto de partida dela é uma análise de solo. Nós não temos como imaginar a fertilidade, construir a fertilidade, fazer uma recomendação de adubação ou calagem sem uma análise de solo. Quando a gente vai lá no médico, está caindo de mal, o médico te dá um remédio de imediato? Não, ele pede o quê? Análise de sangue. Vamos fazer um exame de sangue. Aqui é a análise. No nosso caso, na agronomia, o produtor, qual que é a análise que nós temos que fazer para se a lavoura está meio capenga? Né? O que a gente tem que fazer? Uma análise de solo, um exame do solo. Né? E quando a gente faz esse exame de solo, a gente tem que ter cuidar algumas questõezinhas. Duas delas, rapidamente. Uma delas é como a gente faz essa amostragem. Né? Se ela é representativa daquela área que eu estou querendo amostrar. Principalmente na agricultura convencional, a gente tem que cuidar bastante. A análise não é ir lá num barranco e coletar a amostra, né? Você vai estar gastando dinheiro para fazer análise, mas o teu benefício que seria em ganhar em produtividade, em certeza da recomendação que vai receber, você está jogando fora. Então a gente precisa cuidar se aquela amostra de solo é representativa do local.
Tendo a amostra, a gente precisa encaminhar para um laboratório aqui no Paraná, que está cadastrado num comitê chamado CELA, que é a Comissão Estadual do Laboratório de Análise de Solo. O que é o CELA? O CELA todos os laboratórios que querem prestar serviço de análise de solo se cadastram no CELA, e esse comitê ele manda uma amostra de solo em certos períodos para esse laboratório fazer análise. Se a análise estiver correta ou estiver dentro dos padrões estabelecidos pelo CELA, então o laboratório ganha o selo CELA, né? O selo que está de qualidade. Quando a gente tem a amostra e manda para esses laboratórios, o resultado que a gente recebe, a gente pode acreditar, a gente deve acreditar. E com essa análise é que eu vou fazer a recomendação da adubação e da calagem, né? Por quê? Primeiro, se eu tenho uma análise ruim, tem aquela frase, um dito popular bastante conhecido, né? Não se faz vinho bom com uva ruim, né? Não vai ter uma adubação boa, uma recomendação de adubação e de calagem boa se eu fiz a minha amostragem de solo ruim, ou se eu mandei essa amostra de solo para um laboratório que não tinha o selo de qualidade. Então quando eu fechar esse trâmite, digamos assim, de coletar análise certinho, mandar para o laboratório de confiança, receber o meu laudo e o agrônomo entregar uma recomendação, tá show de bola. Eu vou poder utilizar aquela recomendação com certeza. E isso é importante porque ali eu vou estabelecer se o que eu preciso colocar na minha lavoura é o fósforo, ou é o potássio, ou é o nitrogênio, ou eventualmente é algum micronutriente, né? Porque se eu tratar sempre da mesma forma o solo, sem conhecer uma análise, eu vou colocar, o caso que eu comentei do meu pai lá atrás, né? Se a vida inteira até eu fazer fertilidade do solo, era sempre a mesma prática, né? Era ruim? Não era ruim. Melhorou? Melhorou depois. Mas ele sempre fazia a mesma coisa. Agora, se eu fizer sempre a mesma coisa, e o que eu estou colocando na lavoura tem pouco potássio para a minha produtividade, eu cada vez vou extraindo mais potássio, por exemplo, no fim eu estou colocando menos potássio do que precisa, a planta vai ficar limitada à produtividade. Daí a gente tem uma lei na fertilidade que chama Lei do Mínimo. A Lei do Mínimo o que é? A produtividade da cultura ela é limitada pelo nutriente que tem em menor quantidade. Imagina um baril, e cada tabuinha do baril, aquelas tabuinhas que desce, né, no baril, é um nutriente. Se eu cortar um desses nutrientes pela metade, eu posso colocar quanta água eu quiser ou quanto vinho eu quiser dentro desse baril, que ele não vai encher, né? Porque ela vai começar a vazar pelaquela tabuinha que está faltando, né? Então essa lei do mínimo diz o seguinte, que a produtividade é limitada pelo nutriente que está em menor quantidade. E cada nutriente tem seu nível, né? Então por isso a análise de solo vai me dizer como é que estão os níveis do nutriente. O potássio é a tabuinha que está muito baixa no baril. Então eu vou aumentar o teor de potássio para que depois eu consiga manejar os outros nutrientes, todos eles juntos, para daí sim eu ter uma produtividade adequada. Mas a fertilidade do solo começa com a análise do solo. Até a importância da análise do solo, resumindo um pouquinho o que o senhor falou aí, é justamente isso, adequar os nutrientes que tem, né? Porque como muitos que a gente conhece, muitos produtores ainda, se utiliza, ainda não faz uma análise de solo, né? Continua da mesma forma ali, e eles podem estar colocando excessivamente um nutriente, faltando o outro, mesmo ele tendo uma produção ali adequada, uma produção boa, mas com análise de solo ele poderia adequar aquilo lá, ter uma produção maior e com menos gasto também, né, professor? Claro, claro. E além disso, daí o próximo passo, Everaldo, é a gente utilizar o manual de adubação e calagem para o estado do Paraná, né? Mas ele tem problemas. Qualquer sistema, qualquer recomendação que englobe uma grande área, ela tem problemas, né? Eu escuto por vezes falar isso. Então, tudo que a gente pegar na mão tem problema. Eu uso tal método para recomendar
a adubação e calagem por causa disso, disso, daquilo. Ela tem problema. Uso o manual do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fazer a recomendação. Tem problema. Então, o método oficial para nós, aqui no Paraná, é o manual de adubação e calagem do estado do Paraná. Isso aqui tem mais, eu não lembro certo o número, Everaldo, mas isso aqui tem mais de 100 pessoas que estiveram vinculadas, né, à comissão de ajuste do manual e que realizaram estudos de qualidade. E as pessoas que eu falo são pesquisadoras de universidades, de institutos, para construir esse manual. Ele foi lançado a primeira versão em 2017. A segunda versão, se eu não estou enganado, que é a segunda edição, é 2019. Né? Então esse manual aqui, se a gente utilizar ele adequadamente, ele vai suprir as nossas necessidades. E esse manual, professor, de calagem, manual do solo do Paraná, ele é acessível ao público? Ele é acessível. Cada ano que a gente tem a disciplina de fertilidade, a gente faz uma compra. A última compra, se eu não me engano, foi R$ 65, se eu não estou enganado. Né? R$60, R$65. Ou é 65 já com o frete, eu não lembro certinho. Mas ele é acessível, né? E ele é fácil de utilizar. Né? Claro que tudo que é novo é um pouco... a gente fica com um pouco de receio, a gente já falou disso, né? Sim. Mas é uma ferramenta muito importante e deve ser utilizada. Faça análise. A mesma coisa, a profundidade da análise de solo. É outra questão que se fala muito. Já não escutou falar disso? Sim, exatamente. O senhor puxou exatamente o que eu ia perguntar. O senhor me corrigir se eu estiver errado, né? Mas a análise do solo não é aquela superficial ali que vai fazer uma coleta, né? Ela tem uma diferenciação de quantidade de nutriente dependendo da profundidade dela, né? Isso, claro, de uma maneira geral, quanto maior a profundidade, menor a concentração dos nutrientes, né? Mas daí esse manual do Paraná, ele foi calibrado, e essa calibração é um trabalho muito árduo. E todos esses que fizeram o manual, todas essas pessoas que trabalharam no manual, as instituições que estiveram junto para publicar o manual, ninguém ganha nem um centavo. Isso é um trabalho gratuito para a população. Quem trabalhou para fazer o manual ganhou um manual quando foi publicado. O livro, ganhou um livro. É só isso, não tem ganho nenhum. Os R$ 65 é a impressão do manual, o custo de impressão do manual. Então, mas o ganho maior de quem publicou, quem pesquisou, quem correu atrás, o ganho maior é ele ver a resposta desse livro no campo. Exatamente. Por isso que a gente utilizando ele, a resposta é nítida, a gente ganha utilizando ele, né? Sobre a profundidade que a gente estava comentando, então todas essas pessoas elas buscaram inúmeros estudos, né? Fizeram inúmeros estudos para estipular no Paraná o que era mais adequado, se era a profundidade 0 a 5 centímetros de profundidade ou fazer a amostragem 5 a 10, 10 a 15, 10 a 20. E depois de muitos estudos e compilação, de uma maneira geral no Paraná a gente utiliza 0 a 20. Pode coleta uma amostra de 0 até 20 centímetros de profundidade, né? Tem algumas variações, aliás, para alguns tipos de culturas, mas de uma maneira geral nós vamos caracterizar a fertilidade do solo de 0 a 20. Mas eu tenho que melhorar a fertilidade do solo de 20 a 40, de 40 a 60. Não adianta nós querer melhorar de 40 a 60 se de 0 a 20 não está legal. Mas eu já melhorei de 0 a 20. Bom, agora é o próximo passo. Daí sim a gente vai melhorando em profundidade, né? Não adianta querer melhorar de lá embaixo, sim, então, sim, não fica legal. Tem que começar a melhorar de cima para baixo e não o oposto. De cima para baixo. De cima para baixo. Porque aquela questão que nós falávamos antes das cargas elétricas, né, do calcário, a gente precisa equilibrar aquelas cargas para que depois o que a gente colocar em cima, aos poucos, tenha um efeito em uma profundidade maior. Se a gente deixar com, por exemplo, muitas cargas positivas, né, na superfície do solo, a gente vai colocar o calcário lá, vai ocorrer algumas reações ou vai colocar um outro fertilizante,
vou pegar o fósforo como exemplo. Carga positiva vai absorver muito fósforo. Não adianta eu colocar fósforo, tentar aumentar o fósforo em profundidade, se o meu solo está com muita carga positiva. Eu vou ter que equilibrar essas cargas para daí eu colocar o fósforo e ele talvez, o fósforo é um elemento bem pouco móvel, talvez ele vai migrando ao longo do tempo e profundidade. É tempo, não adianta, não é de um dia para o outro, não é de um ano para o outro, não é em 2 anos que eu vou fazer isso. É tempo. E ainda dentro da análise do solo, aí, o senhor comentando, eu achei interessante uma observação aí que o senhor fez, que o senhor citou de exemplo. A pessoa, não, vou pegar uma coleta, vou lá no barranco da minha lavoura, né, vou coletar essa de lá. Talvez até por de não querer separar os talhões, né, que a gente faz na área rural para fazer essa coleta, pega só de um lugar. E isso não dá uma amostra 100% eficaz do terreno da área, né? Porque há uma diferença, por exemplo, vamos dizer, eu tenho 10 metros quadrados aqui, dali 50 metros, a minha mesma terra ali, mas lá na frente está faltando algum nutriente, faltando algo assim, né? Exatamente, eu comentei só da parte de coleta de amostras, né? 2 critérios, assim, rapidamente, mas a gente tem, na disciplina de fertilidade, a gente fica uma manhã, às vezes um dia inteiro ou 2 manhãs, né, falando só sobre esse assunto, né, de coleta de amostras de solo, porque é o principal, aquilo ali que vai definir todo o resto. Eu coletei mal, eu vou lá no fim adubar mal, eu vou vou colher mal, né? Então, da onde que surgiu aquela colheita mal? Foi lá da minha amostragem que fiz mal. Então ela é importantíssima, né? Muito, muito importante. E quais que são os métodos comuns, professor, na avaliação da fertilidade do solo? Então, bom, a gente tem basicamente 3, mas o mais eficiente que a gente pode ter é a análise de solo. Um deles é para a gente ver se tem alguma deficiência de nutriente na planta, deficiência visual. Tem uma que é bastante comum, por exemplo, cultura do milho começa a ficar com as folhas amareladas, né? Falta nitrogênio. Mas quando faltou o nitrogênio lá, que ela já ficou com as folhas amareladas, mesmo eu colocando nitrogênio, não vai conseguir reverter a situação que já tomou conta lá, né? Seria mais ou menos fazer uma análise de sangue quando a pessoa está quase morrendo, né? Um exame de sangue quando está quase morrendo. Posso dar um antibiótico? Vai dar, mas dificilmente você vai conseguir contornar a situação. A outra é fazer a análise de solo, né? Que daí você, antes de plantar a cultura, você já vai saber o que tem que colocar. E a terceira é fazer a análise de tecido, que a gente chama, que é a análise da folha, ou do caule, ou da fruta, para ver o que tem de nutrientes lá e se está dentro de níveis adequados. Que também é só depois que a gente já tem o produto instalado, né? A cultura instalada, o fruto produzindo, e daí a gente não consegue mais contornar a situação. Então, para avaliar a fertilidade do solo, basicamente esses 3. Análise de planta, que é depois quando a planta já está, análise de solo, que é antes de colocar a planta, e sintomas visuais, que é a gente verificar visualmente, né, se tem algum problema. Algum problema. Olha só, gente, o que a gente está conversando com um profissional, pesquisador, que é o professor GC aqui. Eu já tinha que escolher umas 3, 4 perguntas aqui, porque só na revisão do professor ele já foi entrando, pensando, não, mas eu não vou voltar lá e perguntar de volta. Mas entrando aí no que o senhor complementou em sinais visuais e deficientes, né? Quais são os sinais visuais e deficientes no excesso de nitrogênio nas plantas? No excesso é difícil de verificar um excesso de uma toxicidade, né? De algum elemento, de algum nutriente pela planta, porque em um certo momento ela vai começar a absorver menos, né? E isso é muito difícil de visualizar, porque muitos sintomas de deficiência ou excesso nutricional, elas se confundem com doenças. Por isso que é mais uma dificuldade, né, no sintoma visual. Quando a gente coloca um fertilizante lá, o nitrogênio, né, que a planta cresce muito vigorosamente, né, ela vai ter um crescimento exacerbado, né, e vai ficar inclusive em desbalanço com outros nutrientes, vai afetar a produtividade. Então, quando a gente coloca isso e daí de repente começa a correr alguma mancha nessa planta, você não sabe se essa mancha é de alguma doença ou se é de algum nutriente. Então, essa é uma forma da gente tratar a visualização de sintomas de deficiência. É o último caso, porque ele pode ser confundido com várias coisas.
E já que estamos em nitrogênio, professor, outra pergunta nesse mesmo contexto, né? O que é a fixação biológica de nitrogênio e como que ela pode ser aproveitada assim para reduzir a necessidade de fertilizante? Muito bem. Talvez os agricultores assim que têm mais contato com a lavoura, ou as pessoas que têm mais contato com a lavoura, elas vão lembrar que quando arranca uma planta de soja tem umas bolinhas na raiz. Essas bolinhas que tem na raiz é uma infecção que aconteceu por um micro-organismo. Esse micro-organismo ele é capaz de pegar o nitrogênio que tem no ar, no ar que a gente respira, né? No ar que a gente respira tem 78% de nitrogênio. Então o micro-organismo é capaz de pegar esse nitrogênio no ar e converter ele numa forma que a planta consegue assimilar, consegue produzir grão, depois biomassa, né? Folha, caule e grão, ou fruto. Então isso é a fixação biológica de nitrogênio, pegar o nitrogênio do ar via micro-organismo e esse micro-organismo injetar dentro da planta. Por curiosidade, Everaldo, para a gente fazer a síntese de nitrogênio, quebrar esse nitrogênio que tem no ar e fazer o fertilizante de ureia, por exemplo, depois, a gente precisa praticamente uma bomba. A gente precisa uma pressão uma panela de pressão gigante, com uma pressão extremamente grande, que fica perigoso. Panela de pressão nós cozinhando feijão já é perigoso, né? Agora imagina uma panela de pressão gigante, com uma pressão muito maior do que a panela de pressão que a gente tem em casa, com uma temperatura de 500 graus. Isso é necessário para quebrar as ligações de nitrogênio que tem no ar e que é a mesma coisa que o micro-organismo faz quietinho lá na raiz sem interferir em nada. Então, economicamente é algo excepcional, né? É necessário. As plantas, a soja, por exemplo, ela faz a fixação biológica de nitrogênio, né? Então, na soja a gente não recomenda a aplicação de nitrogênio, inclusive porque se a gente aplica nitrogênio, esses micro-organismos deixam de funcionar. Então ela, só para complementar, finalizar essa pergunta, as gramíneas, por exemplo, elas já não têm essa capacidade. Existem técnicas e micro-organismos que fazem um pouco disso, mas não é da mesma forma como para a cultura da soja. O senhor falou de micro-organismo, ali deve ser benéficos ao solo. Qual que é o benefício dele no solo em termos de fertilidade? Tem uma fertilidade? Micro-organismo é o seguinte, tem vida no solo. O que quer dizer tem vida no solo? Nós temos raízes, temos plantas crescendo e quando a gente tem isso, tem os micro-organismos, né? Esses micro-organismos, muitas vezes eles absorvem os nutrientes que estão no solo e que poderiam ser lixiviados, aquilo que a gente falou lá atrás. Sim. E o fósforo, o nitrogênio fica dentro do micro-organismo, né? Então o que estava ali pronto para ser lixiviado está dentro do micro-organismo. Daqui a pouco começa a diminuir a quantidade de palha, de matéria orgânica e os micro-organismos começam a morrer. E quando eles morrem, eles vão liberando esse nutriente que estava dentro deles para a solução do solo, para a água que tem no solo, e daí sim a planta absorve. Ou seja, a gente coloca a história da geladeira, né? Se o solo tiver um monte de cargas, a geladeira for grande, a gente coloca um monte de nutrientes e aos poucos vai retirando, né? Mas às vezes essa retirada, a planta faz muito lentamente e o solo também tem uma certa capacidade de reter alguns nutrientes e não liberar mais para a planta. Então você está dentro de corpos de micro-organismos, né? Aí eles vão controlando essa retirada e aos poucos vai sendo liberado para o solo. É um assunto bastante complexo esse de se trabalhar, mas a microbiologia do solo é fundamental para nós termos uma vida no solo. Quando lá bem antigo, nos anos 2000, a gente falava muito de química do solo, né? Uhum. Fertilidade era química do solo. Depois evoluiu um pouquinho, a gente já passou a falar, não é somente a parte química do solo. A gente tem que ter agregação, tem que ter água, tem que permitir as raízes crescer em profundidade e tudo mais. E daí, a um certo ponto, disse, não, mas se nós melhorar a química, melhorar a parte física, essa parte de água no solo, de agregação, a parte de microbiologia também melhora. E se a parte de microbiologia melhora, nós estamos vendo que as lavouras estão mais produtivas. Então é tudo um casamento. É como se fosse um curso eu quisesse me aprofundar, né? Faz um bacharel, depois um mestrado, depois um doutorado.
E assim vai se aperfeiçoando mais, né? Everaldo, perdão, vocês queriam... Não, pode concluir. Que bom que tu tocou nesse assunto, porque ontem nós tivemos a grata satisfação de receber o resultado de um pedido que a gente fez no ano passado, em 2022. Foi mais ou menos em maio, junho, julho, por aí do ano passado, a gente encaminhou documentos para o governo e pedindo se a gente poderia abrir um mestrado aqui em Palmas, no Instituto Federal do Paraná, em Palmas. E ontem a gente teve o retorno disso, né? A gente aqui, o Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Mas dentro desse instituto, e junto com o trabalho da direção, a gente montou um grupo de professores de diferentes áreas, né? De área da saúde, área da parte de administração e da agronomia, e montou um chamado Programa de Pós-Graduação. E dentro desse programa de pós-graduação a gente montou o mestrado, e o mestrado foi aprovado. Então nós vamos ter, a partir de 2024, já turmas de alunos ingressando aqui no Instituto para fazer o mestrado. É uma oportunidade única para a população. Esperamos que melhore bastante a estrutura. Isso também serve para a gente conseguir arrecadar mais fundos para melhorar a estrutura do Instituto como um todo, mas principalmente desse programa de pós-graduação. Esse programa de pós-graduação vai ser chamado Em Ambientes Saudáveis e Sustentáveis. Primeira vez que eu falei sustentáveis dentro de uma sala de aula, um aluno ficou meio cabreiro assim, né? Eu disse, não, mas vamos lá, sustentável é fazer o que a gente quer fazer mesmo. A gente quer produzir bastante, a gente quer gerar renda com isso, gerar dinheiro com isso, e a gente não quer contaminar o ambiente. Se pedir para qualquer agricultor, tu quer estragar o ambiente, quer contaminar o ambiente, ele vai dizer, não, eu não quero. Então ele quer produzir bem, quer gerar riqueza, quer gerar emprego, e ele também quer manter o ambiente saudável. Isso é ser sustentável. Então a gente fazendo estudos, por exemplo, o manejo do nitrogênio, eu a vida inteira de faculdade, depois mestrado, doutorado e inclusive aqui, sempre trabalhei com fósforo, com calagem, né? Essas técnicas da gente aperfeiçoar para a nossa região é fazer um estudo para a agricultura sustentável. Então se a gente conseguir fazer isso, difundir para o produtor, né? A vinda do mestrado, alunos investigando aqui dentro de Palmas, fazendo trabalhos de impacto regional, nacional, isso traz um benefício gigantesco para a comunidade. E é a conquista do Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas. Isso. É uma conquista grandiosa para o Instituto, né? De muito trabalho e perseverança, né? Entre os professores e o pessoal daqui, que agracia não só a sociedade palmense, mas também em toda a região também, né, professor? Exatamente. Porque o que vai chamar de novos egressos aqui para o IF com esse mestrado vai chamar a atenção do pessoal até de outros estados aí que fazem parte da divisa aqui com nós, né? Justamente. É um programa muito legal, muito legal. E o importante do senhor ter destacado isso mostra a preocupação dentro do setor do agronegócio em manter uma agricultura mais sustentável e mostra na prática que tem pesquisadores, professores, agrônomos preocupados com essa ênfase de chegar na lavoura e ter lá um rendimento sustentável para chegar a um alimento saudável e com boa qualidade na mesa do consumidor, né? E eu particularmente acho que não só eu, todos que amam e aderem ao setor do agronegócio, que vivem do setor, fico um pouco indignado quando vê algumas matérias ou pessoas falando sem conhecimento nenhum, asneira sobre a agricultura atual hoje no século XXI. Vem aquela velha frase, o agro mata, o agro é tóxico, né? Ali, ou seja, sem conhecimento nenhum, sendo que por trás disso tem toda uma equipe, tem especialistas na área estudando para deixar quanto menos impacto tiver no ambiente, melhor ainda para ter uma produção saudável, né? Exatamente. Realmente tem muita gente, né, que fala mal do agro de uma forma geral e sem conhecimento, né? E a indignação é muito grande. Mas a gente tem que lembrar que também, né, em qualquer profissão tem aqueles que fazem mal à profissão, né? E daí no agro tem gente que faz mal,
Não adianta esconder. Existe gente que faz mal. Todo mundo conhece alguém. Aquele lá tá fazendo umas coisas assim que não tá muito legal, né? Só que eles viram notícia, né? E pega para e generaliza, parece que todo mundo tá fazendo isso. E quando na verdade não é. A grande maioria faz uma agricultura sustentável. Uma agricultura que é exemplo para o mundo, né? Agora estou com um amigo que está nos Estados Unidos, estão fazendo uma viagem lá de aprimoramento, ele mandando algumas mensagens, algumas imagens. Tu vê que a nossa agricultura é uma maravilha perto do resto do mundo, né? Então não tem justificativa para ninguém falar mal que a agricultura faz mal. Aqueles que fazem agricultura mal feita, não aplicam a agronomia dentro da agricultura, bom, esses eles aos poucos eles vão sendo eliminados, né? Você não consegue fazer um sistema mal feito e se manter num negócio por muito tempo, né? E a agricultura está mais competitiva, daqui a pouco eles saem, vai ser eliminado e nós vamos ter realmente em supra-sumo da agricultura sustentável. Que por incrível que pareça, através da mídia, da gente que está sempre se atualizando dentro da mídia, a gente vê diariamente o impacto que dá, como o senhor mencionou, um impacto, vamos dizer, de 100% de alguém que está utilizando um manejo incorreto, utilizando insumos incorretos, do que quem está fazendo certinho, né? Mostrando a agricultura sustentável. Então, mas vem ganhando espaço nos últimos tempos a agricultura sustentável. Hoje, se eu abrir o Google ou qualquer outra página de pesquisa e colocar agricultura sustentável, aparecem inúmeras possibilidades lá de testes, pesquisa, pesquisadores, experimento com acadêmicos. Então, a gente vê que vem crescendo nos últimos anos e futuramente a tendência é crescer mais ainda, né? A gente tem que chegar a 100% na agricultura sustentável, né? Claro. Veja só um exemplo, já puxando a sardinha para o meu assado, né? A brasa para o meu assado. Aqui dentro do Instituto Federal eu tenho um grupo de pesquisa, eu e mais um outro professor, o professor Denis, a gente divide algumas tarefas dentro desse grupo. Nós temos 14 alunos que trabalham junto conosco, né? Esses 14 alunos eles fazem atividades lá no campo, dentro do laboratório, pesquisando práticas que a gente deve adotar para ter uma agricultura sustentável. A gente chama esse grupo de SOFBIG, SOFBIG, SOFBIG. O que é a SOFBIG? É uma sigla em inglês que trata sobre um grupo de pesquisa sobre fertilidade e biologia do solo. Nós falamos, você perguntou dos micro-organismos antes, tá junto ali, né? E desse grupo a gente tem gerado bastante resultados e a gente, através de agora assim dos vídeos que eu gravo, mas gravo em nome do SOFBIG, do nosso grupo de pesquisa, né? A gente tem tentado disseminar então essas práticas simples, práticas que são eficientes para que o agricultor utilize e torne a agricultura mais sustentável. Então quem ainda não segue, por favor siga lá o meu perfil no Instagram, que é @GCRodrigoFink, no Facebook também, e o grupo de pesquisa é @SOFBIG. Se colocar lá vai aparecer uma plantinha junto com uma mancha de solo. Por favor siga lá, que a gente está tentando cada vez mais fazer coisas legais e que a gente possa utilizar aí na lavoura dos produtores. E eu recomendo também, pessoal, porque eu sigo tanto o professor Gessé como também a SOFBIG. E para você que quer ter um conhecimento mais sobre o que a gente está comentando hoje, eu recomendo, siga, que todo dia vai ter vídeo lá para você com o professor Gessé, explicando de algum nutriente, a forma como utilizar e como deve ser. Então eu recomendo, ali é só vocês pegarem lá no Insta, SOFBIG, lá você já vai aparecer lá. Então se inscreva, comece a seguir, que vai ser de suma importância para vocês aí, até de conhecimento técnico, alguma coisa, vocês também podem, através do SOFBIG, estarem passando mensagem para o senhor, né? Isso. Ou ter alguma dúvida, não sou de Palmas, sou da região, entre em contato com o professor Gessé, que eu tenho certeza que ele vai ter um carinho especial aí para atender sua dúvida aí, você que tem algum cultivo. E falando em cultivo, professor, para quem está iniciando,
na agricultura ali, ou até para quem já está um bom certo tempo, eu já vi muitas perguntas do pessoal aqui, principalmente da região, quando eles fazem o manejo da agricultura deles. Está plantando milho, na próxima safra eu vou mudar para soja ou trigo e vice-versa. Aí sempre sai a dúvida deles da forma que eles estão utilizando o manejo no solo para nutrientes, para a produção de milho, e vai mudar para soja ou trigo. A dúvida deles sempre é a seguinte: se vai manter aquele mesmo, ou entra aí esse termo de análise do solo, professor, para ver se vai precisar mudar algum nutriente, ou dessas plantas, milho, soja e trigo, ela necessita mais de um nutriente do que do outro? A cada cultura, cada cultura tem sua demanda, né? Ela vai a mesma coisa que as pessoas, né? Uma comer mais que a outra, né? Então as plantas também, uma vai precisar mais de um nutriente, outra vai precisar mais de outro. Isso tudo depende da cultura. Mas para a gente fazer isso, a gente vai precisar da análise de solo, né? Por quê? A análise de solo vai dizer o seguinte: o solo está ruim. Se o solo está ruim, a gente vai ter que adubar o solo. Depois de adubar o solo, na mesma adubação, a gente faz adubação para o solo e adubação para a planta, né? A adubação do solo é para aumentar os níveis de disponibilidade de nutrientes no solo. E depois a gente faz ainda a adubação para que a planta tenha o alimento, né, os nutrientes necessários para completar seu ciclo. Então são duas coisas, dois tipos de adubação: a adubação de correção do solo e a adubação de manutenção das plantas, né? Mas para a gente definir isso, para saber quanto que vamos colocar para o milho, para a soja ou para o trigo, a gente precisa obrigatoriamente de uma análise de solo. Não adianta, pode dar chute a gente pode dar, precisa tanto e tanto, mas para a gente saber, para nossa lavoura, para minha lavoura, quanto que eu vou precisar, é com análise de solo. Isso é importante salientar, que o pessoal que está nos ouvindo, resumindo, a análise de solo é o pilar da agricultura. É o pilar ali que através dele ali vai conseguir absorver mais conhecimento até do próprio solo, né? E ter um conhecimento melhor do que aplicar e para ter uma produção de boa qualidade, né? Claro, porque veja bem, Everaldo, você vai utilizar o melhor herbicida para limpar a área e não ter competição das plantas com a cultura, das plantas daninhas, né? Com a capoeira, com a cultura. Você vai utilizar o melhor produto para fazer um controle das doenças das plantas, né? Inclusive vai ter um podcast com o Daniel Debona, né? Isso. É excepcional o Daniel Debona para falar sobre doença enfim, das culturas. Você vai utilizar também o melhor inseticida para que não ter um prejuízo na produção em função do ataque de alguns tipos de insetos. Não adianta fazer isso se você lá esqueceu do alicerce. O alicerce que seria nós ajustarmos as adubações para que a planta se desenvolva bem e depois produza bem. Se nós não fizer esses passos, não adianta usar os melhores produtos depois que a cultura já está crescendo, né? Inclusive o Daniel Debona sugiro uma pergunta para ele comentar sobre a relação entre nutrição da planta e doenças. Olha aí, professor Daniel, o senhor é o próximo da nossa lista aí. O Daniel Debona trabalha com isso e tem uma relação muito grande. Se a planta está mal nutrida, ou se a pessoa está mal nutrida, o que acontece? Mais facilmente vai ter uma doença, né? A planta está mal nutrida, mais facilmente vai ocorrer doenças, né? Então precisa ter o ciclo completo, né? Alicerce, faça um alicerce bom e daí depois a gente consegue pintar melhor a casa, digamos assim, né? Não, vamos fazer sim, vamos fazer. E o senhor está convidado para estar junto também, professor. Ah, legal. Vamos fazer isso aí com o professor Daniel Debona, que vai estar no nosso próximo podcast aí, dia 6 de setembro, vai estar participando com a gente, onde que a gente vai debater sobre isso aí que o professor Gessé acabou de mencionar, né? A gente já vai trabalhar um pouco mais com biológicos, doenças, pragas, enfim, vai ser um outro podcast também de peso, igual está sendo esse com o professor Gessé. No início do nosso podcast aqui, o professor Gessé, e a gente sempre debate, nos vídeos que eu acompanho também do professor Gessé, sempre finaliza ali com a agricultura é sustentável. Hoje as práticas de manejo sustentáveis e o aproveitamento que se utiliza da lavoura ali,
qual o tempo para ela me dar uma resposta na minha produção? É uma coisa da noite para o dia, eu planto, né, eu começo a manejar na safra, na outra já vou ter uma produção maior, ou ela tem um ciclo aí, tem um tempo mínimo para ela começar a me dar um retorno no solo? Isso tudo vai depender dos níveis de manejo que você vai adotar, né? Se você começar adotando práticas do alicerce, né? Fazer uma análise de solo, corrigir fósforo, corrigir potássio, calagem, né? Ajustar o pH do solo, você já vai logo na primeira safra ter uma resposta muito boa. Né? Um exemplo, aqui nós tínhamos uma área experimental, onde agora estão construindo um prédio novo, hein? Nós fizemos análise de solo, pH muito baixo, fósforo baixo, né? Potássio não era tão ruim, mas não dava para dizer que era bom, né? Era baixo. Né? E a gente implantou um experimento como se fosse dar um reinício, né? Num sistema plantio direto. O que foi esse reinício? A gente fez toda a correção e obviamente manteve um tratamento, uma parcela, uma parte da área sem fazer nada. Né? Como se fosse a gente abrir um campo nativo e plantar soja. Abrir ele e plantar soja com fertilizante, mas sem fazer aquela prática de correção. Nós saímos de 25 sacos de soja no primeiro ano de cultivo para 88 sacos de soja, o melhor tratamento. Olha aí, ó. Primeiro ano. Né? Não é ruim. E isso é a base. Claro que isso a gente está falando do ponto de vista químico. Né? Colocar o nutriente, né? Se chover bem, colocar o nutriente é ok, mas a gente a partir desse ingresso, de começar a fazer uma agricultura, a gente tem que seguir outros preceitos, principalmente aqueles do sistema plantio direto. A gente faz a implantação, faz a correção, você precisa, incorpora ao solo, você mexe nele e a partir daí você não vai mais mexer nele, não vai mais incorporar, não vai mais lavrar ou escarificar. Você vai utilizar plantas de cobertura, você não vai deixar o solo exposto, vai fazer acumular palha na superfície para proteger o solo do impacto das gotas de chuva e daí é só alegria para frente. Né? Mas nós temos que adotar essas regras, por exemplo, análise de solo correção, depois plantas de cobertura. Se você vai fazer, tem muita gente que utiliza a integração lavoura-pecuária, ferramenta super legal, muito boa, mas também tem os conceitos dela. Não é que soltar o gado lá e deixa que come tudo que tem lá, não é isso, não é integração lavoura-pecuária, né? Então, se a gente fizer essa adoção, a gente tem uma resposta muito rápida. Claro que ao longo do tempo, depois desse boom, digamos de 25 para 88 no primeiro ano, você pode ir melhorando. Vai melhorando, mas também sempre com essas práticas casadas com o que você está fazendo no campo. E lembrando, pessoal, que isso aí que o professor falou desses experimentos também está tudo dentro também do SoftBig, lá que tem do professor Gessé. E vejam só também, o pessoal, a importância, o professor falando ali, e eu pensando um pouco além, olha a importância desse projeto que tem aqui no Instituto Federal Campos Palmas, de experimento, que serve tanto para o professor adquirir mais conhecimento da área dele, fazer suas pesquisas, mas também é de suma importância para os acadêmicos e formandos que conseguem também aderir esse conhecimento na prática e já sair apto para trabalhar na lavoura, já tendo um conhecimento bem mais aprofundado, né, professor? Sim, e o que eu sempre digo, a gente só consegue fazer isso porque tem os alunos. Eu não ia conseguir, a gente faz muitas avaliações desse experimento, Everaldo. Cada ano saíam 350 amostras de solo de um experimento, diferentes camadas que a gente avaliava no solo. Eu não tenho como fazer isso, eu dou aula, eu corro atrás de aprovar projeto para conseguir dinheiro para implantar os experimentos, eu preciso de fertilizante, preciso de potássio, de calcário, preciso de herbicida, de fungicida, às vezes eu consigo com ex-alunos, com empresas parceiras, né? A gente consegue uma parte, mas precisa de reagente para fazer as análises de solo. Então eu estou sempre trabalhando para conseguir dinheiro de governo, de parcerias com empresas para a gente conseguir executar esses experimentos, mas quem executa mesmo, quem está lá no campo fazendo essas atividades, obviamente com a minha supervisão, sempre estou junto, o máximo possível, são os alunos. E isso é em todo, não é Palmas, isso é o Brasil funciona assim, na pesquisa. Quem faz é o mestrando, que agora a gente vai ter o mestrado.
é o doutorando, né? Junto quem está ajudando eles, são os alunos da graduação que estão fazendo agronomia e que não querem ficar só na sala de aula. Você pode fazer agronomia ficando só na sala de aula, você pode fazer, você vai lá, assiste a aula e vai embora. Mas se você quer algo a mais, e que talvez é o grande aprendizado na faculdade, é você buscar essas outras atividades. Projetos de pesquisa, eu tenho vários instalados aqui, né? Parcerias com professores para a gente conversar, e esses alunos sempre estão em contato, então surgiu uma dúvida, pá, já pergunta para o professor, né? Agora, se tu tá em casa, surgiu uma dúvida, daí tu pensa, se amanhã, semana que vem eu vou perguntar para o professor, quando chegou na hora a gente esqueceu, né? Então esse contato tem um ganho extraordinário. Esse ponto que o senhor observou aí, que pode fazer agronomia e ficar só dentro da sala de aula, me lembrou a mesma coisa que a gente está planejando ali, fazendo um banquete, que as comidas mais deliciosas, e esquecer de colocar o tempero, né? Exatamente, exatamente. Vai adiantar? Vai, mas não muita coisa, né? Professor, cada ano que vem, a gente vê, principalmente dentro do agronegócio, o que está tomando cerco também são tecnologias que estão chegando para ajudar o agricultor, para ajudar nas pesquisas, assim. Com essa chegada das tecnologias ali, o que o senhor acha delas? Foi primordial? Até que ponto ela é favorável e até que ponto ela atrapalha ali? Bom, eu vou começar por quando é que ela atrapalha, né? Quando a gente não construiu, não fez o alicerce, não fez uma parede bem vedada, né? Então, quando a gente não fez aquele alicerce, que se a tecnologia, digamos, às vezes ela vem para melhorar aquilo que a gente pode fazer, ela vai atrapalhar. Porque daí a gente vai aplicar tecnologia e vai dizer, poxa, não funciona. Não, isso aqui não é bom. Mas na verdade não é bom porque você não fez o início bem feito. Se você faz o início bem feito, talvez a tecnologia venha e vai incorporar, vai melhorar, né? Talvez a questão de pintar a casa com uma tinta ruim ou uma tinta boa. A tinta ruim seria, digamos, o sistema básico, e a tinta boa seria mais brilho, né? Digamos mais assim. Pô, essa é a tecnologia, ela vai melhorar, ela vai me dar um incremento de produtividade, inclusive. Mas ela precisa estar casada com aquele início, aquela base, o fundamento, o solo, os manejos tradicionais que eu digo que se conhece, que fazem, que dão certo, que melhoram, e daí sim a gente casa junto com essas tecnologias. Show de bola! Daí nós vamos extrair ao máximo delas. Nenhuma vem para diminuir produtividade ou estragar a produção, nenhuma vem. Agora eu tenho que saber aplicar ela para extrair o máximo dela, né? Senão eu estou também gastando dinheiro eventualmente sem necessidade, né? Aplicar nos locais certos, na hora certa, de forma certa, para extrair o máximo dela. Resumindo, mesmo a tecnologia avançando, eu não posso largar a mão do meu primordial, ou seja, do meu pilar lá do início, da análise, né? Eu tenho que ter um dado mais rentável para casalar, né, com a tecnologia, para poder, daquele ponto que eu tenho, dos dados que eu tenho, me passar ali uma porcentagem maior que eu consigo em cima do que eu já tenho, né? Exatamente, eu preciso construir um todo. É lavoura, né? A lavoura, não tem como eu aplicar só um produto, por exemplo, ou aplicar só o calcário, deixando um aplicar o fósforo, o potássio. Eu tenho que ir casando tudo junto, né? E vendo como a lavoura vai se comportando. Daí sim eu vou utilizando as tecnologias, aliás, de forma mais assertiva, né? Com mais convicção, e daí sim eu vou extrair o máximo que ela pode me trazer de benefício. Eu perguntei sobre tecnologia, até porque esses dias eu vi um negócio bizarro. O senhor me corrija se eu estiver errado, mas eu achei muito bizarro, porque a tecnologia também, como muitas fontes de informação, tem algumas que chegam para ajudar o agricultor e outras também para colocar o agricultor no mato, né? E eu, esses dias, pesquisando, dando uma olhada na internet, navegando, vi uma matéria lá de um aplicativo lá que chamava no texto lá, aprenda a melhorar sua lavoura, tal. E chamou a atenção, eu peguei, abaixei, vou ver o que tem isso ali. Era uma forma de um aplicativo que eu só passava como era o tipo do solo e o que eu aplicava no solo. E ele já passava embaixo o quanto que eu tinha que aplicar disso, daquilo. Eu até dei risada sozinho. É um meio também que
não chega para ajudar se não tiver um conhecimento ali. Ou seja, vai passar um negócio por você, que nem um chute, que nem o senhor falou, né? Ou seja, o aplicativo só dá um chute do que você precisa, mas na realidade não é aquilo. Então, entre aspas, está colocando o agricultor até a lavoura no mato, assim, vamos dizer, no modo popular do pessoal falar aqui, né? Exatamente. Ela não tem que ter conhecimento também para aplicar a tecnologia. Quanto mais simples e mais aplicável a tecnologia, melhor, né? Que daí o produtor às vezes pode aplicar, mas muitas coisas precisam ter conhecimento também para aplicar, né? Existem, já puxando o que você comentou, Everaldo, existem aplicativos para fazer recomendação de análise de solo, mas eu tenho que conhecer ele adequadamente para usar ele da forma certa. Se eu usar ele de forma errada, mesma história, né? Vai dar um vinho ruim, né? Vai dar uma recomendação errada, e daí vai estourar na minha produtividade, eu ter gasto às vezes comprado o aplicativo, comprado a tecnologia e não vai me dar o retorno. Eu vou dizer o quê? A tecnologia é ruim. Às vezes não é a tecnologia que é ruim, é a gente conseguir saber utilizar na melhor forma, né? Ou acontece que nem aqueles brutão, não, eu não quero a tecnologia, eu vou seguir o meu sistema sem isso aí porque não ajudou nada. Porque não, isso. Ali, mas talvez por falta de conhecimento, né? Isso, ali que não agregou. Professor, o senhor como professor do curso de agronomia aqui do Instituto Federal, qual que é a perspectiva do senhor futuramente para o curso de agronomia aqui, com seus estudos, com suas pesquisas e experimento aqui no campus? Bom, o que a gente faz aqui, Everaldo, é para mostrar não só para os alunos, mas para a sociedade de uma maneira geral, para o Brasil, e a gente tem publicado trabalhos também fora do Brasil, mas tudo tem o mesmo intuito, que é gerar informação para o produtor. Então, o curso de agronomia, a qualidade dele aqui, ele se equipara com qualquer outro curso de qualquer outra instituição aqui da nossa região, do Brasil e do mundo não, né? Mas do Brasil, porque a gente tem professores que têm formação coerente dentro do curso, se esforçam, desenvolvem trabalhos, e eu falo por mim que o que a gente faz aqui é para melhorar o curso, né? Tornar o curso mais conhecido. Quando a gente publica alguma coisa, sempre vai o nome lá, no meu caso GCF Inc., né? E embaixo vai Instituto Federal do Paraná, Campus Palmas, né? O endereço, né? Então estamos mostrando para o resto do Brasil que a gente está ativo, que a gente está se equiparando a eles em questão de publicação, em questão de pesquisa, né? E a minha perspectiva agora, Everaldo, é que eu consiga, não só essa parte mais científica, mas eu consiga levar para os produtores a informação dos vídeos. E o pessoal da agronomia tem comprado essa ideia, né? O curso tem comprado, então, de compartilhar os vídeos, curtir, né? Que daí acaba dando mais engajamento. Exatamente. Eu não conhecia nada disso daí, eu pensei, não, vou ter que fazer um negócio diferente para difundir esse conhecimento, né? Daí até os alunos me dão, professor, tem que fazer um TikTok, tem que fazer aquilo, que eu não mexia muito nisso, né? E essa é a minha perspectiva, tanto para o curso quanto minha, de isso deixar os alunos mais felizes e com mais vontade de fazer coisas diferentes para a gente testar no campo, fazer experimentos e poder divulgar para a comunidade. E olha que dá certo, professor, porque um dos vídeos recentes do senhor que o senhor colocou lá, e o pessoal daqui da nossa região aplica bastante na lavoura, que seria a ureia, e chamou muita atenção foi do que o senhor fez de ureia comum com ureia com inibidor, né? Que o senhor explicou a diferença lá. É uma coisa que chama bastante atenção, né? E dá uma diferença enorme também do uso de uma com outra, né? E a questão de engajamento. É uma forma que chega mais fácil o agricultor, né? Porque hoje em dia tem o agricultor, mas tem o seu filho que está estudando, ou às vezes até aluno do próprio campus aqui, né? Enxerga, vê um vídeo do senhor, olha aqui, pai, ó, dá de fazer isso, dá de nós colocar isso e tal ali. E a forma que o senhor quer chegar com o agricultor também pode ser pelas suas redes sociais, mas também tanto o senhor como o pessoal
da agronomia aqui também estão abertos aí a agricultores que queiram tirar informações, dúvidas ali, professor. Sim, claro. Isso até, como não é muito, eu não sou muito desse meio, digamos, de rede social, às vezes até eu esqueço, né? Agora nos próximos que vão surgir eu já coloco a pergunta, né? Tire dúvidas, pode mandar mensagens lá no Instagram, no Facebook, e inclusive perguntas não necessariamente relacionadas com o vídeo, mas que geram um assunto para um próximo vídeo, né? Daí eu consigo responder algumas perguntas que o produtor está preocupado. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu posso fazer com desse jeito, daquele jeito? Talvez não vou conseguir atender a todos, mas cria uma ligação mais forte com o produtor, com as empresas, né? Que elas apresentam tecnologias, eu posso apresentar, enfim, e o produtor vai conhecendo melhor. Então, esse é o tipo de perspectiva que tenho. E tem dado certo, né? O curso de agronomia tem comprado a ideia e os alunos que estão saindo daqui, a gente vê, Everaldo, todos eles estão trabalhando em boas empresas, na região, fora da região. Tem aluno até no Pará, que saiu daqui da agronomia, que se formou aqui, fez estágio no norte e está trabalhando lá, está feliz. Mato Grosso do Sul, enfim, do Rio Grande do Sul ou Pará, e do Amapá eu não sei ainda, mas do Rio Grande do Sul ou Pará tem gente trabalhando. Ou seja, dentro do curso de agronomia, quem tem limite é município, né, professor? Exatamente, o resto é... Ali. Sobre as perguntas, pessoal, então, vocês podem entrar em contato na rede social, professor Gessé, ou também até do AgroCast mesmo, vocês têm dúvida, podem enviarem para a gente também, que a gente vai estar encaminhando para o professor Gessé e sucessivamente pegando o professor Gessé encaminhando para vocês podem tirar suas dúvidas. Como também pode aparecer perguntas práticas, né, professor? Lá, minha plantinha tá murchinha, o que pode ser? Não. Ali, pode perguntar, gente. Pode, não tem esse medo, tem esse vínculo com o pessoal daqui, com o professor Gessé, com o pessoal da agronomia, que vai ser bom tanto para o pessoal, como para o professor e os acadêmicos aqui, como para você, agricultor. Então, eu acho de suma importância essa troca aí envolvendo acadêmicos, o senhor e o pessoal da lavoura ali, que faz uma troca de experiência, né? Ou seja, o agricultor está utilizando uma forma, chega vocês e mostra uma forma mais específica, como o senhor falou, mais rentável para o agricultor ali, e com uma colheita, uma produção maior. Não tenho medo de perguntar, porque a minha aparência, às vezes, quando eu estou trabalhando, sou muito sério. Então eu não, como se diz, não fico mostrando os dedos para qualquer coisa, mas eu sou sério, então às vezes as pessoas interpretam isso como que é uma pessoa que não tem abertura. Pessoa fechada, né? Mas é muito pelo contrário. Olha, eu tenho o maior prazer de poder responder e ajudar quem... O professor Gessé falou num ponto crucial aí, porque quando teve a Semana Acadêmica Agronômica aqui, a primeira vez que eu vim aqui, eu vi a convite do professor Paulo, que é o coordenador do curso de agronomia, e também do André Scolari, que é formando aqui da agronomia, né? E o professor Gessé estava também, lógico, na semana acadêmica, mas eu só tinha o contato com os dois, com o André e o professor Paulo. E realmente, o professor Gessé, se você conhecer primeiramente, ele é fechado, mas pode chegar a conversar, porque é gente boa demais, está aberto para você, para suas dúvidas, não tem preguiça de passar informação para você. A gente mesmo, eu quando entrei em contato novamente com ele, que fiz amizade com ele nessa Semana Acadêmica Agronômica, quando entrei em contato posteriormente, o professor Gessé aí atendeu a gente de prontidão, ali já de imediato, falou, vamos fazer sim, acho importante, tá? Vamos marcar para tal dia. E tá atendendo, e hoje você viu aí no podcast aí, a gente fez um podcast aí bastante informativo. É uma coisa que se a gente fosse aprofundar mais e deixar mais detalhado ainda mais, a gente iria o dia inteiro, a tarde inteira, ou precisaria de 2 dias aí para a gente fazer. Mas acredito, professor José, que todo esse tempo aí eu acho que foi bem agregado, bem debatido na questão do senhor. E agora eu deixo as palavras finais com o senhor aí, professor José, para o senhor fazer o convite para o pessoal que queira conhecer o curso, queira conhecer o trabalho de experimento ali, o pessoal que tem interesse dentro do setor. E como a gente sabe, já passou já o processo seletivo da IF, tudo ali. E um recado para quem se inscreveu e pretende no próximo ano ser novo ingresso e novo aluno daí.
a vir, os que passarem serem vindos, deixar as palavras finais aí com o senhor. Ok, Everaldo. Bom, para quem quer conhecer o que a gente faz aqui, as portas do Instituto Federal estão sempre abertas. Sempre que eu puder, eu tô mais de 40 horas aqui, fico às vezes até mais tarde durante a noite fazendo alguma coisa, mexendo nas minhas coisas de trabalho, e está aberto, o Instituto está aberto, o laboratório de solos que eu coordeno aqui também está aberto, as áreas experimentais, quem quiser conhecer, quem quiser tirar dúvida, pode chegar para conversar, que a gente vai receber da melhor forma possível. Eu agradeço muito a oportunidade, Everaldo, de participar do Agrocast. É importante para a gente expor o Instituto, a pesquisa e o curso e o nosso grupo de pesquisa, o SOFBIC, que às vezes a universidade parece que ela é fechada muito para a comunidade, mas não é essa a nossa intenção, né? Então, agradeço novamente, sucesso para o Agrocast, e um baita parceiro, né, o Agrocast do nosso curso agora, já que o Everaldo está ansioso, né, talvez para fazer o curso de agronomia também. Isso vai ser muito importante, tá, Everaldo? Um abraço para todos que nos ouviram, e qualquer coisa estamos de prontidão para tirar dúvidas e fazer parcerias com empresas, né, com agricultores. Estamos aqui para trabalhar. Tá certo, professor, como o professor falou aí, eu sou suspeito em falar, gente, eu sou novo inscrito aí para concorrer vaga para agronomia. Como eu já tinha mencionado bem antes, professor Gessé, foi uma área que eu entrei e me apaixonei pelo agronegócio e depois pela agronomia. Mas agradecendo ao senhor, professor Gessé, ali, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo aí, pelo conhecimento que o senhor passou. O Agrocast PR está sempre de portas abertas para o senhor, para o pessoal do curso, para os experimentos, e até deixo aberto a vocês, sempre que tiver esse experimento, envie para a gente fazer uma matéria bacana, para a gente estar divulgando, que literalmente, o pessoal principalmente de Palmas aqui, da nossa região, vê o Instituto como um instituto somente para acadêmicos, né? Ali acho que somente acadêmico pode acessar, pode visitar, mas não, é aberto ao público, o curso também é aberto ao público aqui, que queira ter um conhecimento melhor. Se você está na dúvida, próximo ano está na dúvida, será que é isso que eu quero? Venha conhecer não somente o curso da agronomia, mas todos os cursos aí que a instituição oferece aí para vocês, tá bom? Então, agradecendo, obrigado, professor. Obrigado, galera que nos ouviu até nesse momento aí. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio. Abraço, galera! Agrocast PR, o podcast do agronegócio. Valeu, tchau, tchau!